Continuamos então com o nosso culto aqui. Quero chamar aqui o pastor Leandro para estar ministrando a palavra conosco nessa manhã, dando continuidade ao que Deus tem nos falado, amém? Você que participa da escola de servos, pode aplaudir, não tem problema, pode aplaudir. Deus é bom, nós todos merecemos aplausos, estamos aqui. Acho que deve estar o quê? A sensação térmica de uns 5 graus lá fora, mas glória a Deus por isso. Amém? Quem é aluno da escola de servos, não esqueça de antes de sair, assinar ali sua presença, né, para confirmar depois que você esteve aqui. Amém, Pai? Obrigado pela vida do pastor Leandro. Abençoa teu filho nessa hora, que nós possamos receber do Senhor tudo o que tens para nós nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Bom dia, tudo bem, irmãos? Foi fácil, né, hoje cedo. Aplausos para os guerreiros, como o pastor Roberto falou, que ousaram. E vai ficar mais frio ainda, né? Vem junho, vem julho. A tendência é essa. Amém. Queremos então, nessa manhã, dar continuidade aqui, aquilo que a gente vinha conversando aqui, ministrando na semana passada, né? O assunto aqui é liderança, né? A liderança cristã, uma liderança não definida nos termos seculares, mas uma liderança cristã, né? Então, tudo aqui, né, na forma da gente falar, é apontado para uma pessoa, na forma de liderança de uma pessoa, que é o nosso mestre, o nosso Senhor Jesus Cristo, né? Então, a partir ali de João 4, por exemplo, já queria largar alguns versículos para vocês irem lembrando de algumas coisas que a gente vinha conversando, né? Em João 4:34, a palavra de Deus, ela vai dizer assim: Jesus disse-lhes: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra, né? Algumas coisas a gente vai pincelando, vão lembrando da semana passada, né? Fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Em João 5:30 diz assim: eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma. Como ouço, assim julgo, e o meu juízo é justo, porque não busco a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. Em João 6:38 vai dizer assim, esse versículo também é muito importante para nós, porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Então aqui nesse texto, o texto de João 4:34, que foi o primeiro que eu li, diz que ele tinha uma comida, né? Uma comida é algo que nos causa, que a gente tem desejo, né? A gente nos causa supre uma necessidade primeiramente, evidentemente, mas também que nos dá um desejo, né? De preferência, né? Seja uma comida desejável, né? Eu sei que por vezes a gente às vezes come algo que não nos é tão desejável, né? Pelas contingências da vida, mas o normal é que a gente coma aquilo que nos é desejável, né? E a vontade do Pai para Cristo era uma vontade desejável, né? Nem sempre o foi, né? A gente sabe que quando ele estava vivendo o seu martírio, né, lá no jardim do Getsêmani, ele foi oprimido a tal ponto de expressar ali uma oração onde ele diz: não seja feita a minha vontade, mas a sua, né? A vontade do Pai fosse realizada, fosse feita na sua vida. Ele estava num momento de grande aflição, de grande dor, né? Chegando a orar a ponto de pedir que, se possível, né, o Pai passasse dele aquele momento, aquelas dores, aqueles terrores que já estavam vindo sobre ele e que viriam com mais força ainda, né? Mas ele diz, então aquilo não era tão desejável, né?
mas mesmo assim ele diz, cumpra-se a vontade, a sua vontade, né? Mas na maioria das vezes, se não quase todas, tirando esse exemplo, se eu não estou enganado, havia um desejo, havia uma vontade em Cristo de fazer a vontade daquele que o enviou. E em João 6,38, que foi o último versículo que eu li, ele diz que eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Então, ou seja, ele veio para fazer a vontade do Pai que o enviou e realizar a sua obra. Então, ele desce do céu não para fazer a sua vontade, mas para fazer a vontade do Pai que o enviou. E um versículo que complementa esse texto, já no final, né, quando Jesus está subindo aos céus, e tem alguns discípulos ali, e apóstolos, em João 20, ele vai dizer assim, João 20, 21, né, ele nos comissiona, né? Eu diria que talvez a gente use alguns textos, né, principalmente no final dos evangelhos, como lá em Marcos 16, né, onde se dá o título da grande comissão, né? Eu poderia, né, aqui eu, Leandro, inserir esse texto de João 20 também como um texto da grande comissão, né? Porque ele diz assim, assim como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. Né? Porque quando a gente pensa assim em uma grande comissão, né, um grande comissionamento de Deus para nós já imaginamos logo, né, aquele ide, né, tradicional, né? Ide por todo mundo, pregai o evangelho, né? Fazendo discípulos, né, de todas as nações e tal. Mas, se a gente for pensar em termos de realização de obra na vida de Cristo, foi praticamente uma obra territorial. Poucas vezes Jesus se ausentou daquele local onde ele foi, de onde ele viveu, né? De Nazaré, de Belém, daquelas regiões ali que compunham as 10 cidades, né, que se chamava Decápolis, né, se vocês lerem o Evangelho. Poucas vezes Jesus talvez foi um pouco mais longe, assim, né? Se é que foi, né? Acho que nem foi, então ele está, na verdade, se referindo não a questões geográficas, embora depois, lá em outros textos, principalmente de Atos, a gente vai ver que existe uma expansão maior, né? Essa obra é grande, a obra é grande, mas a gente percebe, e frisando aquilo que a gente viu na semana passada, que existe sim um comissionamento, existem missões, existem tarefas para ser cumprida, né? Existe uma vontade do Pai para a nossa vida, não são várias vontades, existe uma vontade de Deus para a vida de cada um de nós. Então a gente percebe que na vida de Jesus havia uma vontade, e aí a gente vai pensar assim, relembrando um pouquinho, né? Qual era a vontade de Deus para o Filho, né? Do Pai para o Filho? Né? Era fazer coisas, era fazer tarefas. Não, isso era uma finalidade, né? O principal objetivo de Cristo ter vindo aqui era cumprir a vontade daquele que enviou, seja qual fosse a vontade. Mas havia uma vontade específica do Pai para a vida dele. E quando ele nos envia dessa forma, dizendo assim, vocês vão da mesma forma que o Pai me envia, vocês vão, porque agora eu envio vocês. Ou seja, por trás dessa frase, dessa expressão, existe uma série de coisas, né? Uma série de elementos que compuseram a vida, o ministério de Cristo no tempo que ele esteve aqui, né? E aí a gente precisa estudar a vida de Jesus, a gente precisa compreender a vida de Jesus, porque daí a gente vai ter que ver como é que então o Pai o enviou, né? Então, da mesma maneira que o Pai enviou, ele vai nos enviar. O que esse homem fez aqui nessa terra durante esses 3 anos de ministério público, pelo menos, que é o que se conhece, que se tem notícia a respeito daquilo que ele fez. O que esse homem fez, o que esse homem realizou, como esse homem viveu, né? E como a gente falou na semana passada, é o nosso exemplo máximo, né, de liderança. Então, todos nós que estamos aqui, a gente viu um pouquinho disso aí, todos nós somos líderes. No momento em que nós recebemos a palavra, aceitamos o Evangelho, todos nós nos fazemos líderes, porque nós vamos ter que liderar alguma coisa na nossa vida. Mesmo que tu não saiba ainda quais sejam essas coisas, pelo menos isso você sabe que precisa liderar, essa vontade do Pai para a sua vida. Entender isso, liderar isso na sua vida, ou se autoliderar, seja de que forma for, de como você vai fazer isso. A questão toda é que a natureza
de Jesus, ela foi ajustada para cumprir todos esses propósitos. A natureza de Cristo, ela foi ajustada. A sua natureza humana, não a sua natureza divina. A sua natureza divina em si mesmo, que ele era 100% Deus, 100% homem, né? A sua natureza divina, ela já estava plenamente ajustada. Mas a natureza terrena também de Cristo, ela foi ajustada para o serviço. Ainda que nele houvesse todos os elementos que nós também vivemos e passamos, porque diz que em tudo ele foi tentado, ainda que nessa natureza humana ele recebesse toda essa carga, né, todo esse peso, toda essa dificuldade, todas essas mazelas que os seres humanos vivem e que nós vivemos, essa natureza dele era ajustada para cumprir essa vontade. Ainda que estivesse sendo ajustada nesse tempo todo que ele viveu. Porque diz que ele aprendeu a obediência por aquilo que ele sofreu. Não que ele fosse desobediente, lá em Hebreus diz isso. Mas ele foi crescendo em obediência, a ponto de chegar no momento mais crucial da sua vida, onde todos nós, possivelmente, né, vou me incluir aqui, vou falar de mim, né, talvez fugisse desse momento, ele é capaz de dizer assim, eu gostaria muito de não estar vivendo isso, de passar isso, mas cumpra-se a sua vontade. Então a gente vê que essa natureza terrena, essa natureza humana que havia em Cristo, era ajustado por isso. O grande problema, a grande dificuldade que nós temos é que a nossa natureza, ela é contrária à natureza divina. A grande dificuldade que nós temos então de cumprir aquilo que Ele tem para nós, de cumprir a vontade que Ele tem para a nossa vida, é porque a nossa natureza é contrária à natureza de Cristo. Bom, então como fazer isso, né? Só existe uma maneira, a gente viu, o Espírito Santo que está em nós, né? E que a gente viu um pouco sobre, lá em Gálatas 5:22, que fala sobre os frutos do Espírito, que vão nos ajudar a viver coisas que são importantes dentro desse contexto, né? A gente viu ali sobre a questão do caráter, né? Como é importante o caráter nesse processo de vida com Deus, de liderança, como nós reagimos aos estímulos externos que vêm sobre a nossa vida, né? Como que nós vamos nos comportar em relação à vida, as coisas que estão à nossa volta, né? Que vão falar do nosso caráter, né? De como nós vamos fazer isso, a questão de lidar com o poder, essa relação entre poder e autoridade, né? Que isso todos nós temos de uma forma ou de outra, nos é dado também, nos é outorgado esse tipo de coisa em várias situações da vida. Como é que a gente pode então crescer nisso? Crescemos através dessa ação do Espírito Santo, que renova em nós, que fortalece em nós o novo homem, a nova criatura em Cristo, que aqueles que participaram do primeiro módulo aqui puderam ver um pouco melhor isso. Mas essa natureza humana que é contrária à natureza divina, ela ainda permanece em nós. Ela ainda está em nós. Ela ainda está na nossa vida. Tanto que a gente viu que existe um processo contínuo, um processo que é passado, que já nos foi outorgado, nós como santos, mas ainda existe um processo contínuo de santificação, né? A gente viu lá em Romanos, junto com o pastor Alberto, e um processo futuro depois de plena santificação. Mas essa velha natureza ainda está em nós e ela é contrária ao cumprimento desse propósito, dessa vontade, para que nós possamos realizar as tarefas que Deus tem para nós, nesse mundo em que nós vivemos. E uma das outras, uma coisa que eu quero ver com vocês hoje, que dentro desse contexto, de liderança, de vida com Deus, de vida cristã, diz respeito a uma outra coisa importantíssima demais, e que a gente vai ver na vida de Jesus. A gente viu, né, que ele tinha autoridade, a maneira que ele vivia, né, vai falar sobre influência, né? Todos nós precisamos ter essa natureza
divina agindo na nossa vida para que nós possamos ser boas influências. Não tem como não influenciar na vida. Impossível passar por essa vida em branco sem influenciar. O papel de qualquer pessoa nesse mundo, ele vai influenciar, seja para bem ou seja para mal. Não tem jeito. Ou tu pode ser uma péssima influência. Mas eu não. De alguma forma, tu estás sempre influenciando. Tu pode ser uma péssima influência, ou tu pode ser uma boa influência. Vai depender de como tu vai agir e tu vai trabalhar essas questões na tua vida de crescimento espiritual, de crescimento com Deus, de permitir que essa velha natureza, que é contrária à natureza de Deus, seja, de alguma forma, trabalhada e estimulada cada vez mais na sua vida. O que é influência? Influência, por definição, fala de uma força moral ou uma força espiritual, um poder ou uma capacidade que vai ter um efeito sobre uma pessoa ou uma condição. Então essa é uma definição que eu até considero bem completa a respeito de influência. E o interessante é que Jesus, quando ele vai falar sobre influência na palavra de Deus, quando ele vai falar sobre essa força moral ou espiritual, que para nós pode ser moral ou espiritual, ou moral e espiritual junto, e que isso vai exercer poder, vai exercer capacidade, sim, de ter um efeito sobre pessoas, de ter um efeito transformador sobre lugares, sobre ambientes ou sobre situações. Jesus, ele usa algumas metáforas interessantes para falar sobre isso, e que elas são muito contundentes, porque os exemplos que Jesus vai usar, eles são muito fortes, pelo seu poder transformador, pela sua ação de mudança, pela forma com que eles se introduzem em algum meio e provocam uma transformação muito grande. E um dos exemplos que Jesus vai dar está lá em Mateus, que quando ele vai falar sobre esse poder de influência, ele lá em Mateus 5, vamos abrir o texto lá de Mateus 5. Como a gente já falou, na semana passada, Jesus estava aqui ensinando a respeito da lei, aqui no Sermão do Monte, estava desdobrando, ensinando, aprofundando, de uma forma que termina esse sermão, lá em Mateus 7, e aquelas pessoas que ouviam diziam assim: opa, esse homem ensina essa lei, ele ensina, não como os escribas, porque os escribas faziam esse ensino também, mas ele ensina como quem tem autoridade, Mas a gente já viu isso, Então, lá em Mateus 5, ele vai trazer essas 5:13, 5:13. Ele vai dizer assim: vós sois o sal da terra. Se o sal for insípido, como que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. E vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nem se acende uma candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está lá nos céus. Então, o poder de influenciar que Jesus está trazendo nessas figuras, nessas metáforas, esses elementos citados na palavra estão inseridos dentro de um contexto gigantesco. Gigantesco.
como eu falei, a ponto de ocasionar uma transformação profunda, alterando completamente o meio, alterando completamente o lugar, a perspectiva, né, de tudo que tem ali, de tudo que está na volta. Quando faz essa comparação com o sal, por exemplo, olha que coisa tremenda, né? O sal, ele é capaz de deixar uma comida no ponto, deliciosa, mas ele pode também estragar completamente. Ele pode acabar. As cozinheiras, os cozinheiros aí sabem o que isso pode ocasionar. O erro, na hora em que se está se cozinhando, fazendo alguma coisa, preparando uma refeição, pode estragar tudo. O uso errado desse elemento, né? Ou não uso desse elemento. O que não é o que está em jogo aqui, se vai salgar demais ou se vai salgar de menos. Mas a metáfora é só para trazer esse elemento, né? Para mostrar que ele não pode nunca deixar de salgar. Eu não sei como que um sal deixa de salgar. Não fiz talvez fique velho, né? Fique embolorado. Mas o sal é uma coisa que tu deixa ali e dura, né? Pelo menos na minha prateleira, dura muito tempo, né? Mas também não sei como é que o sal era feito, não fiz um estudo profundo para saber como é que o sal era feito naquele tempo, naquela época, né? Possivelmente houvesse a possibilidade dele estragar mais rápido, né? A maneira com que ele era, mas ele era usado sim para preservar as coisas, preservar os alimentos, né? Que as pessoas comiam naquele tempo. O sal era usado para isso. E se ele deixasse de salgar, se ele perdesse, não servia para mais nada, senão para ser jogado e ser pisado pelos homens. No tempo que a gente viveu lá fora, na Polônia, havia durante o inverno, que tinha muita neve, eles jogavam no chão um composto salgado, e eu sei que tinha sal naquele negócio ali, e aquilo ali ajudava a derreter, né? E aquilo ali a gente pisava em cima e virava uma nhaca, assim, era uma coisa meio um negócio meio marrom, assim. A neve é branquinha, mas quando botava aquele negócio ia derretendo e formava o que me vem na cabeça quando eu leio isso aqui, me ficou isso, né? Se o sal, né, eu não sei se aquele sal servia para o consumo humano, eu acho que não é, é um sal que já não serve para o consumo humano, então eles guardam em grandes montanhas. Tu passa nas estradas assim, quando tu está viajando e tu enxerga grandes montanhas de sal assim, né? Eu acho que é um sal que possivelmente não sirva para o consumo humano, e eles usam aquilo ali então para ser jogado, e aquilo serve para ser pisado pelos homens, né? A outra comparação que Jesus está falando aqui a respeito desse poder de influência que transforma, né, o ambiente, ou onde ele é colocado em si, esse poder transformador, é a respeito da luz do mundo, né? E esse efeito de transformação, eu sei que são coisas muito simples para nós, mas é importante a gente falar sobre isso, porque isso fala desse poder de influência, né? A luz, ela causa um efeito extraordinário no ambiente onde ela está. E o contrário não. É difícil, né? A luz, quando ela entra no ambiente mais escuro, pode ser um filete, se tu abrir assim numa caixa completamente, hermeticamente fechado, completamente escura, e tu abrir um buraquinho ali, vai entrar a luz ali dentro e vai iluminar aquele lugar. Vai iluminar completamente. Então, por isso que ele diz assim, a luz, o sal não pode perder o seu sabor. Não pode deixar de influenciar. Porque eles, vós sois, isso fala de uma, quando Jesus vai dizendo, vós sois, fala de uma, ele está declarando uma identidade, ele está dizendo, vós sois, vocês precisam saber, vocês são o sal da terra e a luz do mundo, então vocês têm que cuidar para não deixarem de salgar, não deixarem de influenciar. Como luz do mundo também vocês têm que ter esse cuidado. Aí ele diz, não para deixar a luz de vocês se apagar, mas ele diz assim, essa luz não pode ser escondida. Essa luz não pode ficar
guardada, escondida, mas ela tem que ser colocada no alto, no velador, para que ali ela tenha um maior alcance, ali ela ilumine muito mais, ali ela ilumine toda a casa, né? Então, quando há alguma dificuldade, quando há algum problema, quando há alguma coisa acontecendo na nossa volta, nesse chamado, de Deus para a nossa vida, o que a gente tem que fazer? A gente tem que influenciar. A vida de Jesus foi uma vida de influência. Ele foi um influenciador da sua época. Ele foi um grande influenciador. Não sei se ele vivesse hoje, ele estaria nas mídias como um digital influencer. Não tem como dizer certo para ele, mas talvez sim, porque se Jesus, na sua época, no seu tempo, quando tinha uma grande festa, claro, não só pela religião do meio em que ele nasceu, né, na religião judaica, quando tinha uma grande festa, ele ia lá, não tá? Em João 7 tinha uma grande festa acontecendo, ele chega no meio da festa e diz para todo mundo: olha, eu sou a água viva. É isso, né? É a água viva. Eu sou a água viva. Aquele que beber de mim, do seu interior fluirão rios de água viva. Então ele vai num lugar público, ele vai onde tinha muita gente e dá essa declaração. Talvez, de fato, ele estivesse hoje como um grande ou maior influencer da história, se vivesse hoje, né? Porque ele teria muito maior alcance, né, para falar, né? Quando ele queria também, né? Porque não era sempre, né? Mas todo lugar por onde ele andava, ele influenciava com a sua presença, não tinha jeito. Ele chegava ali como sal, como luz que ele era, né? E quando as pessoas declaram lá no final de Mateus 7, ó, ele ensina com autoridade, é porque eles estão reconhecendo isso na vida dele. Eles estão reconhecendo que ele era um homem que onde ele ia, ele influenciava. Suas palavras vinham com autoridade. Porque ele não só dizia, mas ele também fazia, ele também agia. Jesus chegava no momento onde havia dor, onde havia enfermidade, onde havia sofrimento, ali ele influenciava. Ali ele manifestava a glória do Pai. Ali ele fazia alguma coisa. Ali ele dava uma palavra de conforto, de ânimo, né? São inúmeras passagens. Por isso que eu disse para vocês, a gente, se quiser liderar a nossa vida e liderar aqueles que estão à nossa volta, ou aqueles que têm alguma coisa na igreja como liderança, a gente precisa conhecer a vida de Jesus profundamente. Todos nós precisamos mais e mais conhecer a vida de Jesus profundamente. Não só a palavra inteira, mas conhecer a vida de Jesus profundamente, né? As coisas que ele fazia, onde ele ia, a maneira que ele influenciava, né? Quando ele chegava, quando ele influenciava, a gente via o seu caráter em ação, né? A gente via quando ele era questionado pelos doutores da lei, a gente via o seu caráter em ação, né? Quando ele ia usar da sua autoridade, a gente viu isso semana passada, quando ele ia usar do seu poder, quando ele ia falar com pessoas, ele usava da sua autoridade. Ele não impunha o seu poder sobre a vida de ninguém, ele nunca obrigou ninguém a segui-lo, a ir atrás dele, dizer vem, ia comigo e tal, não, mas ele usava o seu poder sobre os demônios, sobre as enfermidades. Então a gente vai ver em todo momento Jesus exercendo essa influência, todo lugar que ele passava. E esse é um desafio para nós, ser influência. Tem gente que diz assim, ser luz no meio da fogueira é fácil, ser sal dentro do saleiro é fácil, né? Claro que é um grande desafio para nós, porque isso fala de ser o sal da terra e a luz do mundo. Não diz sobre ser o sal da igreja, né? Sobre ser a luz, não que não englobe tudo dentro de ser esse sal da terra. Claro que engloba a igreja também. Nós também aqui precisamos ter uma vida, né, que influencie a vida dos nossos irmãos, que influencie a vida das pessoas que estão à nossa volta. Mas é um grande desafio para nós, sabermos que temos que ser influência, e boas influências, né? E boas influências, lá fora. Quem que tem que se levantar
no meio da dificuldade, no meio da luta, no meio do caos, no meio da enfermidade, no meio quando acontece isso na sua família, na sua casa, no seu trabalho. Quem é que está ali? Quem é que Deus levantou para botar ali? Na sua empresa você pode ser o menor lá, você pode ser, como eu já fui, você pode ser o meter o menor, não o menor como pessoa, não me entendam mal, mas ter o menor cargo lá dentro. Ser o contínuo, ser o office boy do lugar. Mas se Deus te colocou lá dentro e daqui um pouco há uma situação de, talvez alguém te mande calar a boca e ficar quieto, mas pelo menos tu viu a situação difícil. Eu não estou dizendo que tu vai te meter lá num assunto da gerência da empresa, não me entendam mal. Daqui um pouco dá uma situação difícil ali, alguém entra em desacordo, entra em briga, entra em vias de fato. Estou falando de coisas assim, né? Dentro desse sentido. Paulo lá em Atos, no final, no último capítulo de Atos, quando ele, no penúltimo capítulo de Atos, né, pega o penúltimo e pega o último, né, a história da viagem de Paulo para Roma, né, e ele está indo para lá, e ele simplesmente dá um problema naquele navio, dá um problema gigante naquele barco, e todo mundo fica desesperado, vem um vento que sopra, todo mundo se desespera a ponto de perder a própria vida. E quem é que salvou a situação ali? Quem é que salvou a situação naquele momento? Quem é que tinha uma palavra diferente da dos outros? Do capitão, do chefe do centurião romano que estava lá. Quem é? Quem é que salvou a situação? Paulo. E quem era Paulo ali dentro daquele lugar? Paulo era um prisioneiro. Paulo era um prisioneiro, Paulo seria o último a falar. Paulo seria o último a falar dentro daquela situação ali. Ele seria mais um a morrer, talvez estivesse acorrentado junto com os outros presos. E quando ele viu o desespero de todo mundo ali, alguém pode pensar que Paulo era petulante, porque antes de sair o barco lá do porto, ele diz assim: olha, acho melhor não ir. Esse cara é petulante, porque tinha gente com conhecimento ali, né? Mas ele tinha algo diferente na vida dele. E depois, quando tudo dá errado, ele diz assim: calma que ninguém perecerá. E ainda diz mais: vocês vão fazer, mas só se vocês fazerem aquilo que eu vos disser para fazer. Que arrogância desse homem, né? Havia alguma arrogância por acaso em Paulo? Óbvio que não. Mas esse homem sabia o poder que havia nele para influenciar, para ser o sal naquele momento, para ser a luz do mundo naquele momento, para aquele monte de gente desesperada. Talvez estavam ali que nem no Titanic pensando: meu filho, minha filha, não sei quem viu o filme, né, do Titanic, e agora perder tudo, tenho família lá fora, vão morrer todo mundo aqui, acabou, não vai dar mais, é o fim. E aí se levanta o homem de Deus com esse poder de influenciar. Um outro texto também que vai falar sobre essa influência que nós temos na nossa vida, esse poder de influência, um outro texto que vai nos trazer isso é em Filipenses 2,15. Filipenses 2,15, aqui o apóstolo Paulo, agora não Jesus, mas Paulo vai trazer uma outra metáfora aqui, muito forte. Tem tanta coisa aqui desde o início do versículo até chegar a essa conclusão, né? Mas a gente não...
ler aqui a partir do 12. De sorte que, meus amados, Filipenses 2:12, de sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é o que opera em vós, tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. Fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas. Aí agora o versículo 15, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo, retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo possa glorificar-me de não ter corrido em vão, nem trabalhado em vão. Então aqui, o apóstolo está dizendo que nós somos como astros no mundo, né? Astros, não são, são os astros mesmos, né? Alguém pode pensar assim. Às vezes tem gente que pensa que os astros, tornar um astro, né? E aí, literalmente, vou me tornar um astro do meio gospel, e aí vou começar a fazer diferença. Mas algumas versões falam de luzeiros, né? Sejam como os luzeiros desse mundo, né? Em meio a uma geração corrompida e perversa. Isso está falando de uma forma agora, trazendo esse poder de influência. Olha a influência que tem os astros na vida dos homens, na vida das pessoas, né? Olha a influência que tem os astros. Pensa quando Júpiter está em Saturno na sua vida, né? Você que é canceriano. Não é nada disso. Chegou gente até agora a pensar que Mas olha a influência que tem por exemplo, vou dar um exemplo, a influência que tem a lua sobre as marés. Agora estou falando de ciência, né? Ciência, gente. Tá? A lua exerce um poder sobre as marés que é muito forte. Estude um pouquinho mais sobre isso. Eu também preciso estudar um pouquinho mais, mas eu sei que tem um poder muito grande da lua sobre as marés. Então, olha, naquele tempo principalmente, os astros eram utilizados para eles como forma de se encontrarem, de se acharem. Imagina, não tinha todo o aparato que se tem hoje. Então, os luzeiros, os astros, os luminares, eles eram elementos para que as pessoas pudessem olhar e se localizar. E quando a palavra de Deus diz que no meio de uma geração corrompida e perversa, nós somos como luzeiros nesse mundo, está dizendo que nós somos esses influenciadores que só tem uma opção para que as pessoas que estão perdidas no meio desse mundo corrompido e perverso possa se localizar. Somente quando você decide exercer esse poder de influência que há sobre a sua vida, esse poder de liderança que Deus colocou sobre a sua vida para poder influenciar, só existe uma maneira de uma geração que está lá fora, muitas vezes corrompida e perversa, de poder olhar e chegar a algum destino. Chegar ao destino da salvação, chegar ao destino, a chegar em Cristo. Certo? Amém, irmãos? Então, como astros, como luzeiros nesse mundo, nós precisamos resplandecer a glória de Jesus, para que a geração corrompida e perversa possa ter alguma possibilidade, possa ter alguma chance de conhecer, de sair da sua miséria, de sair da sua situação de pecado, de perdidos. Nós precisamos ser sal da terra, luz do mundo, cartas vivas. Pastor Alberto, a Vitória da casa lá está me ligando incessantemente. Não sei se tu pode dar uma olhadinha ali. Pode ter dado algum problema lá. Tem a nossa casa
Então nós precisamos exercer esse poder de influência. Tem mais um exemplo que eu quero dar aqui, o último exemplo, também de uma comparação que é feita aqui, e o apóstolo Paulo está fazendo também, a respeito dessa situação, dessa condição de nós influenciarmos. Lá em 2 Coríntios, no capítulo 3, no versículo 2, capítulo 3, vamos ler a partir do versículo 1. Porventura começamos outra vez a louvar-nos a nós mesmos, ou necessitamos, como alguns, de cartas de recomendação para vós, ou de recomendação de vós? Aí Paulo vai dizer: vós sois a nossa carta escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens, porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós, e escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, e não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. E é por Cristo que temos tal confiança, né? O que o apóstolo Paulo está falando aqui, né? Aqui Paulo havia trabalhado nessa igreja, né, de Coríntios, e tinham pessoas ali que queriam exigir, pessoas que eram da lei, né, que ainda conservavam elementos e aspectos da lei, que queriam exigir dele uma carta de recomendação para que ele estivesse lá, para que ele fosse até aquele local, para que ele ministrasse, para que ele congregasse lá. E aí ele fazendo uma diferenciação aqui, ele cita inclusive as cartas, ele cita aqui as tábuas de pedra, né, que foi escrito, ele está citando aqui, fazendo alusão à lei, né, que foi escrito em tábuas, né, a lei, o decálogo, né, os 10 mandamentos, e ele diz assim: não, vocês são a nossa carta, escrita no coração de vocês, né, escrita não em pedras, mas escrita num coração de carne. Então vocês são essas cartas vivas, né? Vocês não precisam, nós não precisamos de cartas, a nossa própria vida precisa ser uma carta aberta, né? Ou seja, a vida de Paulo demonstrava isso, que ele já era uma carta viva, né? E a vida daqueles irmãos, ele está dizendo, a nossa vida, a sua vida já é uma carta viva. Você já é uma carta de Cristo, vocês já sois a carta de Cristo, ministrada por nós, que havia sido ministrada por Paulo, e escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo. Então sobre a nossa vida paira mais esse aspecto influenciador, de que nós somos cartas vivas, escritas pelo Espírito Santo, para serem lidas pelas pessoas. Certo, gente? Podemos receber isso na nossa vida? Que nós somos cartas vivas. Inclusive tem até uma história antiga que diz assim, de dois vizinhos, um cristão e o outro não era cristão, né? E certa vez o vizinho que era cristão perguntou assim para o outro vizinho ao lado, que não era cristão: me diz uma coisa, você não lê a Bíblia? Você precisa ler a Bíblia. Você tem que ler a Bíblia. E aí o vizinho que não era cristão respondeu assim para o outro: mas não preciso ler a Bíblia, eu estou lendo a sua vida. Eu olho para a sua vida, eu olho para a sua casa, eu olho para a maneira que tu vive, então eu já estou lendo a Bíblia. Muitas pessoas aí fora não têm acesso à Bíblia. Se tu der uma Bíblia para elas, muitas vezes nem vão ler. São raros os casos de pessoas que não são cristãs, que se convertem apenas abrindo a Bíblia em casa. Existe casos assim, de alguém que pega uma Bíblia e lê e tal, né? Ou o velho folhetinho aquele de evangelismo tradicional que a gente entrega, a pessoa lê, e muitas vezes é tocada por aquilo. Mas a maioria das pessoas que se convertem e que são apresentadas aqui na igreja, e pelo menos nas igrejas que eu conheço, são através de um testemunho pessoal de alguém que falou, de alguém que transmitiu a palavra, de alguém que liberou o evangelho para a vida de alguém.
ou de alguém que é uma carta, que entende que é uma carta viva, escrita pelo Espírito Santo, e que está ali em algum lugar, e daqui um pouco, no trabalho, na escola, na faculdade, daqui um pouco alguém olha para ti, sem nem ao menos nunca ter aberto uma Bíblia, e diz assim, olha, eu estou com um problema e queria conversar contigo, pode me ajudar? E aí tu pergunta, por que tu quer conversar comigo? Não, porque eu vejo que tu é uma pessoa diferente. Talvez as pessoas aqui, se abrir o microfone, poderiam falar que já aconteceu isso contigo, ou não, né? Aconteceu, acredito que tenham pessoas aqui que já tenham passado por essa experiência, de estar num ambiente de trabalho, de estar num lugar onde você está ali, sua vida está ali sendo lida, sendo observada, né? Porque há uma carta viva em ti, há elementos, o Espírito Santo está escrevendo isso na sua vida, né? Essa carta viva, escrita poderia dizer assim, pelo dedo de Deus, porque está sendo escrita pelo Espírito Santo, né? Então está sendo escrita assim como as tábuas da lei foram escritas lá pelo dedo de Deus, a sua vida também está sendo lida, né? Está sendo feita uma leitura da sua vida. Aí sim depois, aí não vamos deixar a pessoa sem Bíblia, né? Chegar ao ponto da pessoa vir te buscar, conversar, e você poder falar de Cristo para ela, e testemunhar na vida dela, deu uma Bíblia de presente. Daí, agora vá ler a Bíblia, né? Vá ler o Salmo 91, né? Então, assim, a respeito desse elemento que Paulo está falando aqui, de influência, né, que são as cartas, né? Enfim, algumas coisas aqui, apenas algumas comparações, alguns exemplos, né, a respeito de uma carta, né? Normalmente, né, o leitor, a pessoa que está lendo essa carta, ele está sendo influenciado por ela, né? Isso fala de antigamente, hoje em dia isso nem se escreve mais carta, né? A única carta que nos causa um impacto profundo e chega no nosso correio é a cobrança, né? O boleto. Então, sempre tem uma influência da carta, né? A carta sempre exerce um grande impacto sobre a nossa vida. Hoje em dia, antigamente, quando se escreviam cartas assim, e se tinha alguém distante, um parente, chegava o carteiro assim, tinha até uma música muito antiga, eu só ouvi, não é do meu tempo, né? Não tem acho que é um samba, né? Pastor Alberto, que é do samba, né? Que diz que quando o carteiro chegou, meu nome gritou com uma carta na mão. Eu sei que esse é um refrão da música, né? Isso, aqui se der um pandeiro para ele já sai tocando esse. E então as cartas, elas têm que, você precisa saber disso, como uma carta viva precisa sempre impactar a vida daqueles que estão fazendo uma leitura, né? Que estão ali olhando, as tuas reações, as tuas atitudes, nos ambientes onde tu estás, no lugar onde tu estás, provoca as pessoas estão vendo, estão lendo, e muitas vezes por saber que tu é cristão, elas esperam ainda mais uma reação diferenciada, né? E às vezes a gente até ouve uns desaforos assim, porque também às vezes a gente agiu de forma errada em alguma situação, não expressou ser essa carta viva, né? Como eu falei, a gente pode escolher se a gente vai influenciar para bem ou para mal. Aí a gente escuta umas coisas assim e sai chateado. Pô, mas olha o cristão, né? Infelizmente acontece, né? Também já aconteceram com você, já aconteceu comigo. As pessoas te olharem, pá, mas você é irmão, hein? Cristão, né? Acontece, né? Tem uma história que é verídica de duas pessoas que se encontraram no trânsito, cada uma no seu carro, e eles estavam indo e deu algum problema no trânsito, não sei se um cortou o outro ou não, se xingaram no trânsito e tal, e um até mostrou a arma para o outro assim, e o outro saiu correndo, e no fim das contas se encontraram no estacionamento da mesma igreja. Irmãos, era uma igreja grande. Pô, mas tu, cristão, né? Nesse caso, nenhum dos dois ia poder falar nada um do outro. Mas tem gente que anda com aquele peixinho atrás do carro, né? E tal, ou até mesmo um adesivão, assim, né? Esse carro é de Jesus, né? Carro do Senhor e tal. E anda com o peixinho, assim, xingando todo mundo, desrespeitando lei de trânsito e não sei o que mais, né?
É que nem aquele cara que é filho de brigadiano, e aí ele é pego em falta, em delito, e aí quando chega na frente do brigadiano, diz assim, eu sou filho do sargento do 11º Batalhão. Aí o brigadiano diz assim, mas por isso mesmo, seu sem vergonha, tu é filho de... Vem me contar agora que tu quer, que eu te alivie? Então, pior que tem aqueles que nem usam adesivo nenhum, que é para não dar problema mesmo, que cause algum, que é o meu caso, não uso nenhum adesivo, né? Se por acaso do trânsito eu cometeu alguma falta, né? Eu não uso adesivo porque eu nunca usei adesivo em carro, né? Não gosto. Mas enfim, a gente está sendo lido sempre, irmãos, e como cartas vivas, né? As cartas naquele tempo, né? Vamos pensar que foi naquele tempo que Paulo está falando, elas eram escritas em materiais que sofriam mudança e transformação. Então, se tu queria preservar 10 minutos, eu sei, eu disse que eu não vou passar. Essa plaquinha aí incomoda a gente. Então, meu relógio, tem um relógio aqui também. Se tu levantar quando faltar 5, eu vou me desestabilizar. Então, eram materiais que sofriam constante transformação. Presta atenção, materiais que sofriam constante transformação. Tanto que quando queria se conservar, né, um manuscrito ou um papiro que era mais antigo, o pergaminho até durava mais porque era feito com peles, né, de animais. Mas o papiro ele era feito de um material bem mais perecível, né, de planta, isso. Então, esses materiais, essas cartas, elas estavam sempre sofrendo mudanças, sofrendo uma transformação, né? E eu poderia aqui ousar aqui no texto, já que o apóstolo está fazendo essa comparação, dizendo que nós somos cartas vivas, de que também nós temos que estar sempre sendo transformados, né? Se a gente quiser continuar impactando, né, reagindo de forma diferente, dando bom testemunho, influenciando, a gente também tem que estar disposto a estarmos sempre sendo confrontados pela palavra de Deus e sofrendo transformações da nossa vida, né? Porque talvez a reação que a gente teve hoje em determinada situação, ainda que tenha sido uma situação boa, lá na frente ela pode ser uma reação melhor ainda. Já pensou que tu pode, daqui a algum tempo, ser melhor ainda que tu é hoje, parecido com Cristo? Que coisa boa, né? Nós podemos pensar que hoje eu estou numa condição e eu não posso me dar por satisfeito, que já estou numa boa condição, mas eu posso ainda lá na frente ser um pouquinho melhor. Mas para que isso aconteça, eu preciso deixar que essa transformação esteja acontecendo na minha vida, né, diariamente. Eu preciso, né, a minha reação pode melhorar, né, a minha resposta pode melhorar, né? Eu posso me tornar um cristão melhor? Claro que podemos, todos nós podemos nos tornar um cristão melhor, né? E principalmente aqui, uma coisa que também vai fazer toda a diferença nesse processo, é que as cartas elas vão sempre transmitir a ideia do seu autor, né? É ou não é? Tu vai parar aqui para escrever uma carta, tu vai transmitir a tua ideia, né? Mesmo que seja uma outra pessoa que esteja ali escrevendo, mas você vai transmitir a sua ideia, né? Então isso fala do quê? De nós termos a mente de Cristo, né? Nós termos o mesmo sentimento que teve nele. Então não somos nós que estamos escrevendo. Vocês viram que é o Espírito Santo que escreveu e escreve essa carta na nossa vida. É Ele que está escrevendo em nós essa história, né? Então elas precisam transmitir a ideia do autor e não a nossa ideia. Então nós precisamos ter esse cuidado de ter esse Cristo vivo em nós a todo momento, ter esse mesmo sentimento que houve nele, né? Saber que eu já estou glorificado, que eu já estou crucificado e que agora Cristo vive em mim. E eu preciso glorificar Ele a todo momento, né? Refletindo, tentando refletir como um espelho a glória de Jesus. Então, senão não tem jeito. Se eu achar que sou eu que escrevo, que sou eu que digo como é, não tem jeito de a gente
dar aquela melhoradinha que a gente quer dar, e pode dar, e pode crescer mais. A gente tem que saber que o autor é Ele. Não podemos nunca esquecer disso. Ele é o autor, é Ele que está escrevendo a nossa história, Ele que escreve as nossas vidas. Porque no final, quem assina a carta é Ele. Não somos nós, né? E a assinatura sempre vai, mesmo hoje que só existe e-mail, né, os documentos oficiais precisa ter assinatura. Então não é a nossa assinatura. Essa glória é dele, é Ele que assina, é Ele que está respaldando, é Ele quem está nos dando condições, né, da gente seguir em frente. É Ele que está nos dando as condições de nós nos transformarmos melhores, para que as pessoas lá possam receber aquilo que é dele e não aquilo que é nosso. Porque se as pessoas receberem aquilo que é nosso, vai entrar um monte de coisa ruim. Pode ter até alguma coisinha boa na tua vida, mas vai também entrar um monte de coisa ruim, que vai causar dano, que vai causar estrago. Então a gente precisa saber que é Ele que está, é Ele que escreve e é Ele que assina também. Amém? Glória a Deus. Precisamos influenciar, porque a palavra de Deus é a vida de Jesus, nos mostram que a vida cristã é uma vida de influência. E cabe a nós decidir se nós vamos influenciar para o bem ou para o mal. E nós temos todos os elementos para sermos excelentes influências nesse tempo, nesse mundo em que nós vivemos e nos ambientes onde nós estamos. Amém? Glória a Deus. Vamos orar, então, irmãos, antes que suba mais uma plaquinha, tem um tempo de oração.